Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Ouvi muitas histórias sobre como alguns homens estavam dispostos a dar suas lindas esposas para seus chefes para serem promovidos e subirem na carreira. Mas eu nunca entendi isso. Minha esposa me deixava com ciúmes com muita frequência, e é por isso que minha paciência acabou, no momento mais inoportuno. Haibur Vatley sentou e observou sua esposa Jolin causar uma cena na pista de dança do salão comunitário. Todos estavam olhando para ela. Por 6 anos ele temeu que essa noite pudesse chegar. Era pedir muito, claro. Jolin era uma mulher linda e vibrante. A vida social deles nos últimos 6 anos tinha se limitado a atividades que eles podiam fazer juntos, ou com seus 2 meninos. Não havia festas, reuniões sociais ou confraternização com amigos ou conhecidos. Na verdade, eles tinham muito poucos amigos para socializar. Haibur tinha várias razões para insistir nesse arranjo incomum. Primeiro, ele era extremamente ciumento, e Jolin atraía caras vulgares como um imã. Ela era diferente das garotas de casa na maioria das maneiras. Ela sabia como se arrumar e se vestir nos estilos mais recentes. Ela era educada e refinada, mas ainda assim divertida e brincalhona. Ela também era uma grande flertadora. Era aí que estava o problema. Por que um homem ciumento se casaria com uma mulher que amava provocar e flertar com todos os homens que conhecia? Haibur mantinha a esposa sob controle. O filho deles, Brian, tinha acabado de fazer 5 anos, e Tyson tinha quase 4. Cuidar deles e da casa era praticamente um trabalho de tempo integral. Haibur tentou facilitar as coisas levando todo mundo para sair sempre que podia. Ele constantemente trazia presentes para casa para sua esposa. Bugigangas, flores e doces. Ele tinha lido em uma revista uma vez que fazer coisas assim deixaria a pequena mulher contente. Era tudo o que ele queria. O baile hoje à noite era um evento da empresa. Haibur trabalhava para uma pequena empresa familiar de construção. Ele trabalhava diligentemente e ficava sozinho para evitar qualquer problema. Sim, problemas. Essa foi a segunda razão para sua insistência peculiar em não comparecer a reuniões sociais. Haibur nasceu e foi criado no condado de Rock Kingdom, Virgínia. Localizado na parte oeste do estado, a meia milha a mais, você estaria em West Virginia. Ele tinha 3 irmãos e uma irmã, dos quais sentia muita falta. Seu irmão mais velho, Thompson, estava atualmente preso. Sua irmã, Nadine, e seus 2 irmãos mais novos, Grayson e Fletcher, ainda moravam na área. Ele não via nenhum deles há mais de 6 anos, desde que foi forçado a sair. O que nos traz de volta ao segundo motivo. Thompson foi preso por bater em um homem tão severamente que a vítima passou 2 meses no hospital. Haibur, por uma infração semelhante, estava morando e trabalhando a 2 estados de distância. Tanto Thompson quanto Haibur eram conhecidos por seus temperamentos explosivos e brigavam ferozmente quando provocados. Uma vez que uma briga começava, nenhum dos dois sentia dor ou mostrava qualquer misericórdia. A única maneira de pará-los era contê-los fisicamente. Nadine compartilhava o temperamento impetuoso, mas conseguia controlá-lo um pouco melhor. Os 2 irmãos mais novos, em contraste, eram bem comuns e eram frequentemente provocados por terem um pai diferente, uma piada que a mãe deles não gostava. A mãe de Haibur morava com Nadine, que era casada com um motorista de caminhão de longa distância. Suas visitas pouco frequentes eram bem compreendidas por todos. Autoridades tanto na Virgínia quanto na Virgínia Ocidental estavam esperando Haibur retornar para que pudessem prendê-lo. Não importava qual estado tivesse sucesso. De qualquer forma, ele acabaria como Thompson. Haibur sentou-se calmamente no fundo da sala observando sua esposa. Jolin estava dançando e brincando com todos os homens, casados e solteiros. Ela era uma paqueradora, aproveitando completamente seu tempo livre.
Fazia muito tempo que ela não ia a festas e bailes, e ela estava grata que Haibur a tivesse trazido, embora chateada por ele não fazer isso com mais frequência. Ela estava recuperando o tempo perdido e estava de bom humor. Foi uma boa noite para Jolin. Conforme a noite avançava, a atmosfera se tornou mais relaxada. Haibur notou que os caras estavam se comunicando cada vez mais com sua esposa, como se estivessem checando os limites com ela. Na maioria das vezes, ela conseguia mantê-los sob controle, mantendo um comportamento bem-humorado. Na maioria das vezes. Benny Corbett, um dos coproprietários da Brigdeal Enterprises, era um chato barulhento e arrogante de quem Haibur não gostava, mas tolerava por causa de sua posição como chefe. Era importante ganhar a vida e manter um perfil discreto. Conforme a noite chegava ao fim, Benny se tornou mais ousado em seus movimentos. Durante a dança lenta, ele colocou as duas mãos em duas melancias de Jolin. Ela não resistiu e continuou a dançar como se nada tivesse acontecido. Haibur agarrou a garrafa vazia de gargalo longo com toda a força, mas ela não quebrou. Quando Haibur pulou, ele jogou a garrafa do outro lado da sala bem em seu chefe. Felizmente, ela atingiu o ombro de Cordeti, não o de Jolin. O golpe foi forte o suficiente para que o grandalhão caísse de joelhos com horror no rosto. Jolin se virou bem a tempo de ver seu marido agarrar seu parceiro e começar a empurrá-lo para o outro lado da sala. Ele ia punir o cara que ousou tocar em sua esposa, mas não teve tempo. 3 homens agarraram Haibur e os separaram. Que diabos você está fazendo, seu idiota? Gritou Cordeti, levantando-se do chão. Se você tocar na minha mulher de novo, babaca, eu vou te machucar muito. Estávamos apenas dançando. Nós dançamos a noite toda. Muitos caras dançaram com ela. Sim, mas nenhum deles tocou nas melancias dela enquanto dançavam. Não tive problema com pessoas dançando com ela, mas não vou deixar isso ir além. Você passou dos limites. Você é louco, Haibur. Você está louco e bêbado. E para completar, você também está demitido. Volte amanhã e pegue seu último cheque. Chute esse vagabundo para fora. Jolin ficou ali, boquiaberta. Ela nunca tinha visto o marido agir daquele jeito antes. Ela não conseguia compreender o que havia desencadeado esse comportamento. Até agora, ela sempre o tinha visto como um marido carinhoso e amoroso. Ela havia notado que ele ficava um pouco chateado quando ela flertava, mas nada parecido com isso havia acontecido em seus 6 anos juntos. Haibur olhou para sua esposa, buscando algum tipo de apoio, mas não encontrou nenhum enquanto era escoltado para fora. 10 minutos depois, ele estava em casa. Ele pagou a babá e a afundou no sofá. Ele não estava bêbado. Ele sabia melhor e tinha controlado suas bebidas durante a noite. Ele estava sentado na sala de estar escura, a única luz vinha da cozinha. Ele sabia que alguém tinha dado uma carona para sua esposa quando ouviu a porta do carro bater. Ele não se incomodou em olhar para ver quem era. Era Benny? Bem, obrigado por tornar esta noite inesquecível. Nunca fui tão humilhada. Muito obrigada, Haibur. Ela jogou o chale na cadeira e percebeu que o marido não respondeu. Você me ouviu? Você está acordado? Ou você está tão bêbado que não consegue pensar direito? Estou bem. Vejo que você chegou em casa em segurança. Não graças a você. Haibur não queria discutir com ela. Ele estava sentado ali porque não queria estar na cama quando ela chegasse em casa, se é que ela voltasse. A propósito, eu te devolvi seu emprego. Você começa a trabalhar amanhã, como sempre. Ela disse. O que você fez? Você dormiu com ele para ter meu emprego de volta? Assim que ele disse isso, ele se arrependeu, mas já era tarde demais. Não, droga. Eu o fiz se sentir bem. Muito bem com meus lábios para recuperar seu emprego. Eu dormi com ele porque eu queria. Furiosa, Jolene bateu à porta do quarto. As palavras dela o machucaram mais do que qualquer coisa em sua vida. Ele viu o quão brava ela estava, mas ela não tinha ideia do tipo de raiva que havia causado. Haibur passou a noite em sua caminhonete.
Depois do café da manhã, Haibur esperou no estacionamento da empresa pela abertura do escritório de folha de pagamento. A espera foi difícil porque ele tinha muito tempo para pensar. Ele continuou repetindo os eventos da noite anterior em sua cabeça, constantemente pensando na confissão de Jolene ou o que quer que fosse. Ele observou Benny Corbett estacionar seu Cadillac preto. Quem dirige um desses agora, afinal? Finalmente, quando decidiu que tudo deveria estar pronto para o trabalho, ele entrou. A garota da folha de pagamento parecia relutante em lhe dar um cheque, mas eventualmente o fez. Ele assinou vários formulários de rescisão relacionados a informações médicas e fiscais antes de sair. Quando Haibur saiu, ele deu um suspiro de alívio, mas era tarde demais. Ei, Haibur, o que diabos está acontecendo? À luz do dia, Benny parecia ainda maior e mais gordinho. Sua esposa não lhe contou? Está tudo bem. Eu o recontratei. Haibur esperou enquanto Benny se aproximava dele. Vários trabalhadores pararam o que estavam fazendo e os encararam. Sinto muito por todo o mal-entendido, Haibur. Tenho certeza de que tudo ficará bem de agora em diante. Estamos todos ansiosos para que você e sua esposa participem de mais de nossas festas. Benny Corbett olhou para Haibur Vatley com um grande sorriso no rosto. E isso foi um erro. Benny era 30 centímetros mais alto que Haibur e pesava pelo menos 60 libras a mais que ele. Nada disso importava. O grandalhão ficou de pé por mais tempo do que Haibur esperava. No final, Haibur sentiu, ou melhor, pareceu a ele, que várias costelas tinham cedido. Isso fez com que Benny se ajoelhasse. A bota com biqueira de aço rapidamente atingiu o joelho na frente e ele caiu no chão. O próximo alvo era a ferramenta vulnerável de Benny, e quando ele rolou de costas para se defender, Haibur rapidamente o prendeu no chão. Daquele momento em diante, o rosto de Benny ficou desprotegido. Um golpe acidental o atingiu na clavícula. Uma dor repentina no braço direito de Haibur o forçou a mudar para o esquerdo. Quando vários trabalhadores arrastaram Haibur para longe, o rosto de Corbett havia se transformado em uma miscelânea pré-fabricada. 2 deles acabaram no chão, mas todos o deixaram ir enquanto ele se dirigia para seu caminhão. Alguns dos homens estavam ajudando Corbett, mas a maioria estava observando Haibur com surpresa. Nenhum deles jamais tinha visto algo assim antes. Brian e Tyson estavam brincando no quintal lateral quando ele chegou em casa. Haibur abriu a porta e assobiou. Em pouco tempo, os 2 garotos estavam na caminhonete. Haibur observou pelo espelho retrovisor enquanto Jolene estava na varanda dos fundos gritando e agitando os braços. Que azar! 1 hora depois, eles estavam indo para o sul na rodovia interestadual 81. Os meninos estavam animados para o almoço no Mickey DS, mas começaram a perguntar sobre a mãe. Haibur tentou desviar a atenção deles discutindo os momentos divertidos que eles teriam na casa da tia Nadine. Haibur fez uma parada rápida para visitar Nadine, que prontamente o direcionou para a casa de Fletcher. Fletcher tinha se casado recentemente e se mudado para uma casa 2 vezes maior do que ele precisava para agradar sua nova noiva. Ela tinha um filho de 4 anos de um casamento anterior, então esse arranjo parecia se encaixar bem. Fletcher e Grayson estavam trabalhando em Arlington. Eles normalmente partiam nas manhãs de segunda-feira e retornavam nas noites de sexta-feira. Embora não fosse o arranjo ideal, fornecia emprego estável. Nadine e a esposa de Fletcher, Garnett, frequentemente passavam as noites com Haibur. Com bastante tempo livre, Nadine planejou viajar para a Pensilvânia para coletar todas as roupas e brinquedos dos meninos. Haibur riu de sua rápida voluntariado. Ele acreditava que Nadine poderia lidar com Jolene sem esforço. Ela era durona como pregos. Haibur não conseguia entender como Nadine conseguiu um marido. Ele especulou que ela o intimidou para o casamento ou ele não conseguiu escapar devido a uma deficiência. Nadine não achou os comentários dele divertidos. Ela insistiu que Roger se casasse com ela por sua aparência e personalidade charmosa, frequentemente explodindo em gargalhadas com sua própria brincadeira. Ela partiu ao amanhecer e chegou em casa por volta do meio-dia. Quem diabos é você? Jolene ainda estava de camisola, seu rosto manchado de lágrimas era evidente.
Odeio admitir, mas neste cenário é verdade. Eu sou o seu pior pesadelo. Ah! Ótimo! E agora? Não aguento mais isso. Nadine observou enquanto Jolin lentamente entrava na sala de estar e desabava no sofá. Eu sou Nadine, a irmã mais velha de Haibur. Não vou te machucar, mas também não vou tolerar nenhuma besteira. Você entendeu? Não. Eu não entendo. Você está na minha casa e não é meu chefe. Enquanto estiver sob meu teto, farei e direi o que bem entender. Não me importa se você gosta ou não. De repente, Nadine entendeu por que Haibur havia escolhido se casar com essa mulher. Apesar de sua aparência de boneca Barbie, ela tinha coragem. O que deixou Nadine intrigada foi porque ela e Haibur não brigaram com unhas e dentes nos últimos 6 anos. Se qualquer outra mulher tivesse falado com Haibur dessa maneira, ele a teria rapidamente colocado em seu devido lugar, independentemente do gênero. No entanto, parecia que Haibur nunca havia tentado afirmar domínio sobre essa mulher. Jolin, temos alguma coisa para o almoço? Pulei o café da manhã hoje. Claro, venha para a cozinha. Posso preparar algo rápido. Você gostaria de café? Eu preferiria uma Coca-Cola, se você tiver uma. Houve silêncio entre as duas mulheres por um momento. Nadine sentou-se enquanto Jolin servia e então se juntou a ela na mesa. Onde diabos está meu marido? Por que você está preocupada? Ele é meu esposo e está com nossos filhos. Onde eles estão? Com seu cônjuge. Eles estão seguros e se divertindo. Onde, droga? Esta é minha residência. Pare de brincar de jogos infantis de palavras comigo. Eles estão em casa, no condado de Rock Kingdom. Por quê? Porque se ele ficasse, ele poderia te machucar. Por que diabos ele iria querer me machucar? Porque você foi infiel a ele. Isso é algo que nenhum homem tolera. Francamente, não consigo entender por que você está aqui agora. Ah, droga. Percebi que errei no momento em que disse isso. Estúpido, estúpido, estúpido. Quer elaborar mais sobre isso? Quer outra coca? Não, mas vou tomar um café agora. Jolin serve 2 xícaras de café. Nadine recusou o creme. Quando voltei daquela festa terrível, informei Haibur que seu chefe havia mudado de ideia e que ele ainda estava no trabalho. Quando Haibur fez um comentário sarcástico sobre eu dormir com seu chefe para fazê-lo voltar ao trabalho, perdi a paciência. Fiquei furioso. O pensamento de que ele poderia ter tido tal ideia era insuportável para mim. Então respondi com um comentário sarcástico. Foi isso que me colocou em apuros. O que diabos você disse? Eu disse a ele que fiz seu chefe se sentir bem para fazê-lo voltar ao trabalho e que dormi com seu chefe porque eu queria. Nadine tomou um gole de café quente. Uau! Estou surpreso que você ainda esteja vivo depois de tudo isso. Você realmente não deve entender nada porque essa foi a coisa mais estúpida que uma mulher já disse a Haibur Whiteley. Realmente estúpida. Você ao menos entendeu o que disse ao seu marido? Jolin permaneceu em silêncio. O que inicialmente levou à demissão de Haibur? Eu estava agindo como uma estudante universitária em uma festa de fraternidade a noite toda. Eu podia sentir Haibur ficando cada vez mais insatisfeito comigo, mas eu estava me divertindo demais para parar. A situação piorou quando dancei com o chefe de Haibur, o Sr. Cardeti, e a situação saiu do controle. Cardeti colocou as 2 mãos nas minhas melancias. Eu o avisei para tirá-las imediatamente, caso contrário eu bateria tão forte no instrumento que ele não conseguiria andar por uma semana. Eu não queria fazer uma cena, mas era tarde demais. De repente, Haibur atirou uma garrafa de cerveja em Cardeti, acertando no ombro por trás. Acho que ele pretendia acertá-lo na cabeça. Isso parece meu irmão. Após uma sequência de eventos, Cardeti impulsivamente demitiu Haibur por raiva. Haibur saiu abruptamente enquanto as tensões ainda estavam altas. Conversei com o Sr. Cardeti por aproximadamente 10 minutos, durante os quais ele reconheceu sua decisão precipitada e reconheceu a justificativa de Haibur.
Ele expressou arrependimento e me garantiu que Haibur poderia manter sua posição. Além disso, ele me pediu para transmitir seu pedido de desculpas a Haibur, embora eu nunca tenha tido a oportunidade. Então, você nunca teve nenhum envolvimento íntimo com Kardeti? Absolutamente não. Eu nunca entreteria a ideia de trair Haibur. Por que você alegou o contrário? Fiquei furiosa. Ele me acusou de promiscuidade, e me recusei a tolerar tal desrespeito, mesmo vindo dele. Antes que eu percebesse, eu estava falando sem restrições, e não havia como me retratar. No final das contas, fui eu quem sofreu as consequências. Eu trouxe isso para mim, com minhas próprias palavras. Jolin limpou os copos vazios, seus olhos parecendo úmidos, talvez com lágrimas. Qual é seu próximo passo? Não tenho a mínima ideia. Alguma ideia? Você parece muito mais informada sobre Haibur do que eu. Você sabia que ele é procurado pela lei em 2 estados? O quê? Não faço ideia. O que ele fez? Vamos lá, essa é uma pergunta idiota. O que ele fez com Beni Cordeti ontem de manhã? Ah, não. Cordeti não sairá do hospital por semanas. Esse é o nosso amado Haibur para você. Ambas as mulheres ficaram sentadas em silêncio por um momento. Ele não pode voltar aqui, pode? Não. Ele também não pode ficar lá? Exatamente. Então o que diabos nós fazemos? O que você quer dizer com nós? Você não está exatamente do lado bom do Haibur agora. Ah, droga, ele não sabe a verdade. Não tem como ele saber o que realmente aconteceu. Droga, estou ferrado de novo. Jolin, foi um prazer conhecê-la. Gostei do nosso almoço e da conversa, mas preciso pegar as coisas das crianças e pegar a estrada. Posso ir junto? De jeito nenhum. Você está tentando me colocar em perigo? Você pode me dar seu número de telefone? Eu posso te dar isso, mas não vou tomar partido. Haibur é meu irmão. Família vem primeiro. Temos algumas economias no banco para uma casa. Haibur precisa de dinheiro? Posso sacar para ele. Ele está bem. Ele está com a família, não precisa de nada. Segure esse dinheiro. Você pode precisar dele. 2 horas depois, Nadine estava dirigindo para o sul. Ela chegaria em casa a tempo para o jantar. Naquela noite, houve uma reunião significativa da família. Nadine contou a Haibur o que Jolin havia lhe contado, mas ele permaneceu cético. Ele escolheu acreditar na explosão inicial de Jolin até que se provasse o contrário. A narrativa que ela compartilhou com Nadine parecia fabricada como um encobrimento. Haibur enfrentou o dilema de seus próximos passos. Permanecer onde estava parecia arriscado, mas retornar para a Pensilvânia não era uma opção. Felizmente, Fletcher conhecia alguém que era dono de uma empresa que construía cabanas de madeira de luxo em Winchester, Tennessee. Com um breve telefonema, um problema foi resolvido. Garnett concordou em cuidar de Brian e Tyson até que Haibur encontrasse uma residência permanente. Nadine planejou ajudar Haibur a se estabelecer e encontrar uma creche enquanto ele trabalhava. Haibur pretendia partir na segunda-feira de manhã, permitindo um fim de semana com sua família. Apesar dos esforços de Haibur para retornar para casa discretamente, sua presença não passou despercebida. Alguém o reconheceu e a notícia se espalhou rapidamente. Enquanto as autoridades permaneceram alheias, outros ficaram intrigados. Haibur Vatley havia alcançado status lendário na região. Qualquer um que aspirasse ser visto como Durão sabia que poderia ganhar uma reputação ao derrubá-lo. Ela refletia os romances de faroeste baratos onde jovens pistoleiros desafiavam veteranos experientes, só que dessa vez sem nenhum atirador doente envolvido. Para piorar a situação, Jolin Vatley estava dirigindo o dia todo para localizar o marido e colocá-lo no caminho certo. Quanto mais ela dirigia, mais furiosa ficava. Quando chegou ao condado de Rockingham, ela estava fervendo de raiva. A família Vatley tinha se acomodado com bastante cerveja gelada e 2 churrasqueiras cheias de costelas e hambúrgueres. O plano deles era manter a discrição e aproveitar o fim de semana. Tudo estava indo bem até o primeiro telefonema chegar.
Fletcher atendeu o telefonema com risadas evidentes em seu comportamento enquanto desligava, imediatamente capturando a atenção de todos. O que é tão engraçado, Fleck? Nadine foi a primeira a perguntar. Ele riu antes de responder. Dani, do bar Grist Mill, acabou de me contar sobre uma loira fogosa que entrou furiosa, exigindo saber onde encontrar Raibur Vatley. Parece que ela está indo a todos os bares em busca do marido, fazendo uma cena e tanto. Dani acha que ela está sendo um incômodo de propósito só para provocar você. Nadine, isso parece algo que minha esposa faria? Incapaz de conter sua diversão, Nadine respondeu. Absolutamente. Ela não vai desistir até que te encontre. Eu diria que ela está perdidamente apaixonada, Raibur. Eu diria que ela perdeu a cabeça. Você sabe que quando a lei descobrir isso, teremos problemas. O clima ao redor da mesa era misto, com a maioria encontrando humor na situação, até o próximo telefonema. Todos observaram Fletcher até ele terminar de falar, então esperaram que ele revelasse a situação. Raibur, você se lembra de um sujeito chamado R.B. Griffith do condado de Page? Sim, um cara durão que morava a leste de Luray. Bem, meu caro amigo, ele também está procurando por você, e parece que hoje à noite sua esposa e R.B. Griffith provavelmente se cruzarão. A sala ficou em silêncio momentaneamente. Raibur finalmente se levantou de seu assento e descansou seu pescoço alongado na mesa. Por favor, me dê licença por alguns minutos enquanto vou encontrar minha amada esposa. Fletcher e Grayson estavam relutantes em perder qualquer acontecimento, mas Raibur gesticulou para que eles ficassem parados. No entanto, ele indicou que queria que Nadine o acompanhasse. Ele notou o carro de Jolene estacionado do lado de fora do carro molhado. Estacionando nos fundos, ele e Nadine entraram por uma entrada lateral. Apesar do fato de que a noite de sábado no Country Bar estava animada, a atmosfera estava surpreendentemente calma, exceto por uma discussão acalorada entre duas pessoas na pista de dança. Jolene e R.B. Griffith entraram em uma altercação de pé a alguns centímetros de distância. R.B., sendo maior, teve que se abaixar para ficar na altura de Jolene. Sua massividade poderia ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, dependendo do ponto de vista. Raibur e Nadine se aproximaram, juntando-se à multidão fixada no drama que se desenrolava. Se você tocar no meu marido, sua imitação inútil de homem, eu vou garantir que você se arrependa, Jolene ameaçou e sua voz cortou o silêncio. Raibur não conseguiu evitar sorrir para si mesmo. Eles nem tinham um cachorro. Quando eu terminar com seu marido magricelo, eu volto e te mostro como é um homem de verdade, R.B. retrucou, seu tom cheio de arrogância. Era como duas crianças em um parquinho brigando por mais de um minuto. Jolene não demonstrou medo do idiota, mas o confronto teria que acabar eventualmente. Raibur se aproximou e Nadine ficou ao seu lado. Raibur se inclinou em direção a Jolene, um sorriso no rosto enquanto sussurrava algo para ela. Isso foi um grande erro. Jolene retaliou com uma cabeçada, força suficiente para fazê-lo virar a cabeça, fechar os olhos e beliscar a ponta do nariz. Não era doloroso, mas definitivamente irritante e humilhante. Ao abrir os olhos, ele estendeu a mão, mirando na blusa de Jolene, apenas para perceber um momento depois que ele havia agarrado a camisa de Raibur. Sua expressão de surpresa rapidamente se transformou em um sorriso satisfeito. A segunda cabeçada deu um soco muito mais forte que a primeira. R.B. Griffiths caiu sobre um joelho, o ar estava cheio de expectativa tensa do primeiro golpe decisivo. O sorriso desapareceu, substituído por um fluxo escarlate de líquido vermelho. Nadine puxou Jolene para o lado no momento em que Raibur colocou sua bota de bico de aço diretamente no joelho esquerdo de R.B., desferindo uma enxurrada implacável de socos. A briga durou menos de um minuto. Ele parou o ataque apenas quando ouviu que o xerife havia chegado. Raibur saiu por uma saída lateral enquanto os policiais entraram pela frente, aproveitando o caos para evitar a captura. Nadine trouxe Jolene de volta para seu lugar, mas eles tomaram um caminho tortuoso. Incerta das intenções de Raibur, Nadine optou por não apressá-lo. Quando chegaram, Raibur já havia reunido seus pertences e estava a caminho do Tennessee, deixando Jolene furiosa. Nadine achou a situação hilariamente absurda.
Jolene levou algumas semanas para perceber que Haibur não voltaria. Depois de mais algumas semanas, ela teve uma ideia aproximada do paradeiro dele. Uma manhã, ela desapareceu. Nadine prontamente ligou para Haibur, avisando de sua chegada iminente e mau humor. Jolene deixou os meninos com Fletcher e Garnet quando ela partiu. Haibur e Grayson tentaram manter um perfil baixo durante sua estadia em Winchester, não se tornando reclusos, mas moderando suas atividades. Nadine chegou alguns dias depois de sua ligação, buscando informações sobre Jolene em clubes locais e honky-tonks. Já fazia semanas desde a partida de Jolene e não havia sinal dela. Eu a localizei, Nadine anunciou, visivelmente satisfeita consigo mesma. Importa-se de nos contar? O tom de Haibur continha mais irritação do que excitação. Ela está hospedada em um parque de trailers perto de Belvedere com um motociclista chamado Osman. Eles parecem bem próximos. Ela está procurando por você abertamente, mencionando isso livremente. Eles frequentam um bar chamado The Monkey Bar. Osman trabalha como treinador em uma academia de musculação no centro de Winchester. Ele se considera um cara durão e um motociclista, embora não seja oficialmente afiliado. Isso é útil, mas qual é meu próximo passo? Irmão, você vai ter que confrontá-la eventualmente. Pode ser agora, declarou Grayson, colocando 3 cervejas na mesa. Haibur, Grayson e Nadine sentaram-se ao lado. O Monkey Bar não era muito espaçoso, mas tinha uma multidão decente. Eles não estavam tentando se esconder e parecia estar funcionando. Jolene chegou com um homem grande que tinha que ser Osman. Ele era imponente e bem construído, sem barriga de cerveja à vista. Jolene estava toda em cima dele, o que irritou Haibur. Depois de 10 minutos, ela finalmente notou Haibur, e seu foco voltou para Osman. Agora ciente da presença de Haibur, ela parecia estar intencionalmente o irritando, e foi eficaz. Jolene parou no bar e pegou 3 cervejas, enquanto Osman ficou do outro lado da sala, observando-a se aproximar. Bem, se não é meu marido e sua amorosa família. Surpresa em encontrar você aqui, ela comentou, colocando uma cerveja na frente de cada um deles. O que você quer, Jolene? Por que insiste em me seguir quando sabe que não quero você? Haibur questionou. Você sabe exatamente o que eu quero. Eu sou sua esposa. Quero que fiquemos juntos novamente. Você, eu e as crianças. É isso que eu quero, Jolene afirmou. Se isso fosse verdade, então por que você está com aquele aspirante a motoqueiro ali? Haibur rebateu. Ele não é um aspirante. Ele é um homem de verdade. Eu precisava de um lugar para ficar enquanto estava procurando por você, e ele tinha um quarto disponível, Jolene defendeu. E eu presumo que você esteja dividindo a cama dele, Haibur perguntou incisivamente. Isso não é da sua conta. Se você estivesse fazendo seu trabalho como marido, nada disso seria necessário, Jolene retrucou. Por um breve momento, o silêncio envolveu a sala. Nadine, como estão meus filhos? Garnet ainda está cuidando deles? Nenhuma resposta veio. Cada vez mais frustrada, ela voltou para seu companheiro. Uma calmaria se seguiu. Eles resolveram terminar suas cervejas e partir, tendo visto tudo o que desejavam. Foi quando tudo desandou. Ao se levantar de seus assentos, Haibur pareceu perder o equilíbrio. Ele parecia desorientado, lutando para andar ou ficar de pé corretamente. Nadine e Grayson não notaram inicialmente. Embora ele continuasse se movendo, ele não era ele mesmo. Eles nem chegaram à porta antes de Osman acidentalmente colidir com Haibur. De repente, Haibur se viu sob ataque. Nadine e Grayson ficaram perplexos. Isso era sem precedentes. Haibur nunca se envolveu em brigas. Osman o atacou implacavelmente até que ele desmaiou, então começou a chutá-lo. Por fim, Nadine interveio para proteger seu irmão. Em meio ao caos, Nadine vislumbrou Jolene sorrindo. Ela e Osman saíram rapidamente. Grayson exigiu uma triagem toxicológica completa para seu irmão no hospital. Era evidente que ele havia sido drogado, o que levou ao envolvimento imediato da polícia. Os ferimentos eram graves,
exigindo que Haibur ficasse no hospital por 5 dias. No entanto, Osman e Jolene escaparam das autoridades. Haibur e Nadine retornaram a West Virginia para sua recuperação. Estranhamente, a polícia local em ambos os lados da fronteira estadual não o perseguiu. Exercícios nunca fizeram parte do estilo de vida de Haibur. Seu físico magro, desprovido de gordura corporal, era resultado de genética natural e trabalho duro. No entanto, as circunstâncias mudaram. Nadine rapidamente percebeu que tanto a terapia quanto a atividade física eram cruciais para a recuperação de Haibur, e ela garantiu que ele recebesse ambas. Felizmente, não houve grandes contratempos. Depois de vários meses, ele retornou ao seu estado normal, se não melhorado. Assim que ele estava pronto para voltar para Winchester, eles receberam uma ligação. Grayson, o que está acontecendo, irmão? Só uma pequena notícia que pensei que você gostaria de saber. Parece que Osman e sua esposa partiram para Sturgis esta manhã. Eles estão viajando na motocicleta dele, então deve levar uns 3 dias. Eles ainda estavam em Winchester? Não. Depois do incidente no Monkey Bar, eles se mudaram para Chattanooga. É por isso que não conseguimos localizá-los. Ele estava se gabando para alguns velhos conhecidos aqui na cidade, e foi assim que descobri sobre a viagem deles. Do que diabos ele estava se gabando? Da briga. Ele está se gabando de ser o único que conseguiu derrotar Haibur Vatley. Isso é horrível. É ainda pior. Ele também está dizendo que teve um caso com sua esposa. Nadine interrompeu naquele momento. Vou deixar o caminhão pronto e embalado em 1 hora. Haibur, leve os meninos para Garnets e volte aqui em 10 minutos, não mais. Temos uma longa jornada pela frente. Eles levaram 24 horas inteiras para atravessar as 1.600 milhas. Nadine conseguiu garantir hospedagem em Deadwood, o que foi suficiente para seus propósitos. Competir com 500.000 de pessoas era inútil. A maior parte do dia inicial foi dedicada ao descanso e à reposição de energia. Eles não tinham a mínima ideia de onde começar a busca ou como prosseguir. Como a maior parte da cidade era inacessível a qualquer coisa além de motocicletas, eles se viram caminhando para quase todos os destinos. Enquanto Nadine achou isso um tanto agradável, Haibur estava simplesmente irritado. Eles dedicaram 10 horas à busca no primeiro dia, sem sucesso. O segundo dia não começou melhor. Eles optaram por se separar e permanecer conectados por meio de seus celulares. Eram quase 4 da tarde quando ele localizou Osmond. Ele e Jolene estavam profundamente imersos em folia com um grupo barulhento no meio de uma cervejaria movimentada. Ele ligou para Nadine e revelou seu paradeiro. Haibur observou sua esposa e seu novo companheiro por cerca de 10 minutos, então gradualmente manobrou pela multidão. Iniciar qualquer coisa dentro de casa seria rapidamente interrompido. Ele precisava confrontá-lo do lado de fora, onde poderia haver uma chance. Ele se aproximou a menos de 10 pés da mesa deles quando Jolene o avistou. Ah, não! Todos os outros companheiros de mesa se viraram para olhar para a exclamação dela. Haibur não era imponente ou ameaçador, mas ele capturou a atenção de todos. Osmond desajeitadamente derrubou sua cadeira em uma tentativa de se levantar. Ele começou a empurrar a multidão em direção à saída, uma distância de pelo menos 9 metros. Jolene se abaixou, tentando se misturar, mas foi inútil. Haibur seguiu, mas não se apressou. Osmond olhou para trás mais uma vez antes de sair correndo pela porta. Sem saber da sirene estridente ou dos freios estridentes do veículo de emergência médica, ele foi atingido. Ambulâncias e caminhões de bombeiro eram as únicas exceções às regras de trânsito. Nadine chegou bem a tempo de testemunhar a colisão. Com a cena agora caótica, Jolene rapidamente se viu ajoelhada ao lado de sua companheira. Enquanto o pessoal da EMT cuidava da situação, ela examinou a multidão em busca de Haibur. Foi então que ela notou Nadine ao seu lado. Diante de uma decisão em meio à confusão, ela escapou pela multidão. Nadine a seguiu enquanto ela desaparecia na área de estacionamento do ônibus RV. Osmond levou um golpe direto do veículo de emergência médica, resultando em 2 pernas quebradas.
Haibur observou silenciosamente enquanto a equipe de emergência médica colocava Osmond na parte de trás do veículo ao lado de seu outro paciente, maravilhado com a forma como eles conseguiram colocar 2 maçãs lá dentro. Apesar da longa jornada até aqui, ele nem sequer disparou um tiro. 10 minutos depois, Nadine retornou. Você a perdeu? Ele perguntou. Não, ela respondeu. Você vai me contar? Não até eu tomar uma cerveja gelada, ela disse com uma risadinha, um comportamento bem incomum para Nadine. Quando eles entraram na barraca de cerveja, Haibur soube o que tinha acontecido. Sua esposa estava correndo pela área de estacionamento, tentando pegar uma carona em um dos veículos. Eventualmente, ela encontrou 2 caras que concordaram em deixá-la se esconder no ônibus deles. Acenei para um deles e ele veio com um sorriso no rosto, mas não era bem o que ele esperava. Meu espanhol é péssimo, mas acabei dando a ele $800 para levar Jolin com eles quando eles fossem embora, Nadine explicou, virando metade de sua cerveja de gargalo longo de uma só vez. Para onde eles estavam indo? Haibur perguntou. Não sei, não perguntei, mas o ônibus tinha um logotipo que dizia Diablos de Juarez, Nadine respondeu, provocando uma risada de ambos. A propósito, você me deve $800. Ao retornarmos, encontramos um grande cargueiro vermelho estacionado do lado de fora do motel. Nadine manteve Roger informado sobre nosso paradeiro, mas não havia previsto sua chegada. Deixando-os usar o quarto, aventurei-me na churrascaria de Adwood Ledges. Optando por um filé substancial, lutei para terminá-lo. Ao retornar, minha irmã e seu marido ainda ocupavam o quarto, o que me levou a me acomodar na picape para descansar um pouco. Ele pareceu imperturbável com a presença dela. Uma leve batida na janela do caminhão me despertou do meu cochilo. Presumindo que Nadine e Roger tinham terminado, fiquei surpreso ao encontrar uma jovem vestida em um estilo de motociclista aspirante. Não estou interessado. Vá até o posto de parada de caminhões a cerca de 400 metros da estrada. Não sou prostituta, droga. Só preciso te perguntar uma coisa. Posso tê-la irritado. O que foi? Percebi que sua caminhonete tem placas da Virgínia. Você está voltando para lá? Sim. Preciso de uma carona para Harrisonburg. Resmunguei um pouco enquanto saía do caminhão e gesticulava em direção ao refeitório do motel, partindo com um propósito. Ela pegou sua mochila e foi atrás. Quer um café? Recebi um aceno de cabeça em resposta. Nada mais. Quando a garçonete se aproximou, ela se inclinou e sussurrou, posso pedir um hambúrguer também. Acrescentei um prato grande de batatas fritas ao pedido e então me apresentei. Sou o Haibur. E você? Wanda. Wanda Stiles. Como você veio parar aqui, Wanda? Um dos meus colegas de trabalho me convenceu a ir ao comício, disse que seria uma explosão. Bem, ele pode estar se divertindo, mas eu não. 2 dias nas costas de uma Govin podem ser a ideia de diversão para alguém, mas não para mim. E ele nem se deu ao trabalho de nos arranjar um quarto de motel. Não vou passar mais uma noite numa maldita barraca. Isso é duro. E piora. O babaca se ofereceu para me prostituir para seus amigos motoqueiros. Foi aí que eu soube que tinha que cair fora. Wanda devorou o hambúrguer como se não comesse há dias, atacando as batatas fritas com igual gosto. Ela tinha uma constituição robusta, lembrando mais uma garota de fazenda criada com milho do que qualquer outra coisa. Nesse momento, Nadine e Roger entraram. Prossegui com as apresentações. Oh, droga, peço desculpas, Wanda exclamou. Pensei que você estivesse viajando sozinha. Ele praticamente está agora, Nadine retrucou, sinalizando para a garçonete. Haibur, vou pegar uma carona de volta com Roger, espero que não se importe. Na verdade, vou pegar uma carona de qualquer jeito, ela riu, e Roger simplesmente sorriu. Outra parcela na vida de Haibur Vatley chega ao fim. Nadine e Roger não retornaram para West Virginia por mais 3 semanas. O Osman permaneceu hospitalizado em Rapid City por 4 semanas, durante as quais sua Harley desapareceu. Jolin ficou em silêncio, e ninguém mais ouviu falar dela.
O relacionamento de Wanda e Raibur melhorou durante a viagem para casa, principalmente quando passaram por Indiana e Wanda descobriu seu sobrenome. Raibur Vatley continua sendo uma figura proeminente na Virgínia. Greta está instruindo Wanda sobre como preparar mingau. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.